Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UpdateCast. Eu sou a Adriana, host do canal, e para você que está chegando agora, aqui é um espaço onde a gente conecta empresários, empreendedores, e aqui a gente traz histórias, trajetórias que nos inspiram. E através dessas histórias a gente faz conexões, cria network, que é a intenção aqui do nosso canal. E a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador e parceiro, que é o Instituto Minerva. É uma instituição sem fins lucrativos que apoia a sociedade através da educação e tecnologia no setor de engenharia. E hoje a gente tem uma participação super especial, que é a Leidiane Cavalcante de Paula Lopes. Ela é empresária, corretora de seguros, empreende aí em vários segmentos, ela vai trazer aqui um pouquinho para a gente. E o nosso tema hoje é empreendedorismo feminino, mobilidade e superação. Como transformar oportunidades em negócios. Leide, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito importante para mim estar aqui do lado de uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher de garra, de força, de alguém que eu me inspiro, inclusive, porque acho que hoje a gente precisa ser inspiração de uma para outra, né? E é muito importante a gente se posicionar hoje no mercado, porque a mulher lá atrás não tinha tantas chances que a gente tem hoje, mas graças a Deus esse tabu hoje foi quebrado. Obrigada pelo carinho, você também me inspira muito. Para quem não sabe, a Leidiane é uma cliente nossa lá da agência, então é um prazer tê-la aqui no canal. E quero muito trazer a sua história aqui para inspirar outras mulheres que empreendem, que estão aí nos ouvindo. Começando aqui, antes de falar da empresa e de tudo que você faz, conta um pouquinho, quem é a Leidiane aí por detrás dos bastidores? Adri, eu acho que para começar, eu posso começar dizendo que a Leidiane de 10 anos atrás tem muito orgulho da Leidiane de hoje. Muito orgulho do que eu me tornei. Assim, eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Sempre gostei muito de trabalhar, ser independente de pai, de mãe, de qualquer coisa, porque no início a gente é dependente dos nossos pais, né? Não tem jeito. Então, eu nunca gostei de ter essa dependência. Então, com meus 14 anos, eu comecei fazendo faxina na casa da minha prima. Eu estudava de manhã, à tarde eu ia lá limpar a casa dela, porque eu já gostava de ter meu dinheirinho. Depois eu fui para estágio, obrigatório da escola, mas era remunerado. Eu terminei o obrigatório e continuei no remunerado. Trabalhei em shopping durante um tempo. E aí eu embarquei no que eu faço atualmente, que foi uma corretora de seguros. Fiquei lá durante uns 2 anos. Depois eu trabalhei em 3 seguradoras. Nesse período foi quando a gente resolveu empreender. O Alexandre, que é meu esposo, ele abriu uma corretora de seguros e eu fui caminhar lado a lado com ele. Só que no início a gente tinha uma carteira de cliente muito pequena. Então, isso foi em que ano? Isso foi em 2017. Legal. De 2017 para 2018. Então, você começou a empreender ali em 2016. Antes você trabalhava em outras... Não, 2017. Final de 2017. E antes você trabalhava em corretora? Eu trabalhava em seguradora, CLT. Então, eu trabalhei em seguradora, em corretora. E depois eu tive oportunidade para seguradora, multinacional, empresa grande. E qual empresa você trabalhou? Eu trabalhei de seguradora. Eu trabalhei na HDI, na Liberty e na Mafre. 3 seguradoras multinacionais. E grandes, então, assim, né? Grandes, sempre grandes. E quando eu resolvi ir para empreender com ele, foi até para dar um apoio para ele. Porque ele também era de seguradora, ele era gerente de uma seguradora, e chegou um determinado momento que fechou a filial, ele foi dispensado, e a gente resolveu seguir a vida como corretor de seguros, que era o que a gente sabia fazer, e bem feito. Pois bem, nesse nosso início a gente tinha uma carteira pequena, e eu tinha minha carteira de habilitação remunerada. Pensei, bom, tô aqui sem fazer nada, eu vou fazer Uber. Sem fazer nada não, porque você não para, né? Vou fazer Uber. E, pois bem, me aventurei. Fui lá, fiz o meu cadastro. Adri, minha primeira corrida, eu entrei num lugar errado. Um cidadão, tuc no meu vidro, com um brinquedinho que eu me tremi inteiro. Falei, ai, Jesus. Falei, moço, calma, eu só tô trabalhando. Ele, você é Uber? Ele, sim. Me ensinou a sair. Por incrível que pareça, foi super educado, foi super gentil, me ajudou a sair. Minha segunda corrida, um homem que sentou do meu lado e falou assim, primeira mulher Uber que eu pego. Eu falei, nossa, que bom, uma honra pra mim. E agora a gente vê muito, mas antigamente não tinha. Aí ele virou pra mim, mas pra mim, mulher só sabe pilotar fogão. E ele entrou com a esposa e a filha. Eu olhei pra trás, falei, nossa, que belo exemplo você tá dando pra sua filha, hein? Ficou aquele silêncio ensurdecedor, Vou de novo. Ficou aquele silêncio ensurdecedor dentro do carro. Ninguém falou nada. Ele não falou nada, a esposa não se manifestou. A menina ficou com o olhão arregalado. A corrida foi bem curta. Ele desceu. Provavelmente ele me avaliou mal, ficou bravo. Não deu a estrelinha, ainda falou mal. Não deu. Eu fiquei aí durante um período curto, foi uns 6 meses, porque eu tive um episódio que foi um pouquinho mais delicado. Eu sofri um assédio dentro do carro. 2 homens, um sentou do meu lado e outro atrás de mim. Então, assim, aquilo foi algo
que me desestabilizou de uma tal forma. E aí, onde o Alexandre passou aí. O Alexandre, meu esposo, passou a ir e eu ficava tocando a corretora. E aí, chegou um tempo que, graças a Deus, a gente não precisou fazer mais. Então, Que é legal. basicamente isso. A Leidiane, antes de empreender, de ser empreendedora, já fez de tudo um pouco. Você já estava empreendendo, querendo ou não, né? Já fez de tudo um pouco, começou a trabalhar muito nova. Sempre tive muita determinação, sempre fui muito sonhadora. E é isso que me impulsiona até hoje. Em que momento você sentiu que você tinha um perfil empreendedor? Eu acho que desde sempre, né? Adri, eu acho que tem muitas coisas que a gente nasce, né? A gente nasce e desenvolve e a gente vai aprimorando. Porque empreender hoje é muito difícil, não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Nossa, que sorte da Leidiane. Vem aqui ter minha sorte, vem. No metade do caminho você larga ela. É porque eu falo, as pessoas veem a nossa vitrine, ainda mais na rede social, né? E os bastidores. Exatamente. E o que você passa ali? A Leidiane, às vezes, vai pra academia no horário do almoço, sim. Porque eu tiro meu horário do almoço pra ir na academia. Mas até que horas eu estico? Que horas que eu começo a trabalhar? Então, assim, quando eu identifiquei que eu tinha perfil para empreender, Adri, eu gosto muito de lidar com pessoas. Isso e é assim, legal. você inspirar pessoas, você trazer pessoas que te admiram. Você ter pessoas que falam assim, nossa, eu quero ser igual a Leidiane. Hoje eu tenho lá as 10 meninas. Então, assim, eu vejo muitas delas evoluindo pelo conhecimento que eu passo para elas. E quando eu tive essa ciência do empreendedorismo, foi porque eu podia inspirar pessoas, eu podia desenvolver pessoas, eu podia ajudar pessoas. Ia muito além de só um crescimento financeiro meu, de algo meu. Tinha outras pessoas envolvidas. Isso que é legal que você traz, porque o empreendedor mesmo, assim, o líder, ele cria novos líderes, né? Exatamente. Então, acho que você tem um olhar ali com a sua equipe de trazer tudo que você sabe, ensinar elas, fazer elas crescerem também. Que isso eu acho que é o nosso propósito, Sim. né? Eu acho que é o meu também. É fazer as pessoas crescerem também, porque todo mundo tem sonhos. Acreditar, né? E eu falei, eu tenho uma líder, né? Eu promovi há pouco tempo uma das meninas líderes. Eu falei pra ela muitas vezes, uma líder vai ter uma vida solitária. Sim. Esses dias mesmo, todo mundo foi embora, eu fiquei no escritório. Eu mandei uma foto pra ela, falei, lembra que eu te falei de vida solitária, de tomada de decisões, de você estar sozinho, de ter momentos que só você vai fazer? É assim um líder. Porque eu tenho que pensar em mim e na minha equipe. Então, o líder, ele tem que o tempo inteiro pensar no próximo, no outro, de como vai conduzir. Falei pra ela, quando você é líder, você vai ser sempre o espelho, o seu comandante é o espelho da sua tropa. Então, eu até brinquei com ela, falei, a gente não pode ter dias ruins. Eu tenho que estar sempre feliz aqui dentro. Se for um dia ruim, nem vai pro escritório. Porque você inspira pessoas. Então, acho que hoje uma líder, ela inspira pessoas de tudo. De como fala, de como se comporta, de como se veste, de como passa o conhecimento. Então, acho que hoje é fundamental para a gente desenvolver uma liderança. É legal você ter esse olhar, Leide, porque é isso, né? Eu falo que ninguém aprende ensinando. As pessoas aprendem no comportamento, né? Somos seres comportamentais. Então, acho que tudo que você faz ali no escritório, sua rotina, né? Você vai inspirando. E eu acho que essa questão de inspirar que é legal, porque elas olham e falam, um dia... Eu quero ser assim. Exatamente. Muito legal. E, Leide, fala pra gente aqui, o que a experiência corporativa, assim, te ensinou sobre negócios? Se adaptar ao mercado. O mercado, ele tá sempre mudando. Então, você tem que se atualizar, você tem que sempre buscar o melhor, porque senão você fica para trás, você fica ultrapassado. É a mesma coisa um médico. O médico hoje, quando ele formou, fez lá a especialização dele, mas se ele não continuar estudando, ele vai ultrapassar. A mesma coisa hoje você dentro do mercado corporativo. E também muitas ferramentas, porque tem ferramentas hoje que te ajudam em tomada de decisão, a fazer com que você não erre. Então, isso dentro do mundo corporativo me trouxe bastante experiência. Tem que estar sempre vendo além, né? Exatamente, sempre vendo além. E assim, você buscar ferramentas, porque não adianta hoje eu saber fazer, saber desenvolver, mas eu não ter alguma coisa que vai me ajudar, que vai facilitar hoje o nosso dia a dia. E o que hoje você inseriu ali dentro do escritório na corretora, que você vê que facilitou a sua vida, das meninas? Adri, hoje eu tenho algumas ferramentas para mim que são fundamentais. Tem um CRM, porque eu Boa. preciso ter o acompanhamento de tudo que está sendo feito. Desde a hora que o cliente entra, de toda a jornada do cliente, do momento que ele entrou até o fechamento da venda. E isso também me faz ter essa flexibilidade de conseguir acompanhar as minhas funcionárias, a minha equipe de longe. Porque eu sei, quando ela liga, eu consigo escutar uma ligação. Que legal. Eu consigo fazer
É como se eu estivesse fazendo uma auditoria do que ela está fazendo. Eu acompanho a jornada dela, eu vejo como que ela está conduzindo com o cliente, porque se for necessário eu vou pontuar com ela, eu vou ajustar com ela o que pode melhorar. Então hoje, para mim, dentro do meu negócio, eu tenho o meu coração, que é a parte do tráfego pago, que é da onde vêm os meus clientes. E o meu segundo pilar é o meu CRM, onde eu faço todo o controle daquele cliente que está entrando. A tecnologia, eu falo hoje, ela é o nosso facilitador, né? Então, a gente tem que usar ela, né? Seja com automações, IA, enfim. Exatamente. Tudo que a gente puder trazer. Eu falo que nós somos seres criativos, né? Nós, seres humanos. E hoje, essas ferramentas vieram para a gente entender que a gente tem que parar para criar e sair do operacional. Sim, sem dúvida. A gente passou a vida inteira sendo operacionais, né? Falando hoje de tecnologia, por exemplo, dentro da minha equipe, eu não gosto do meu atendimento inicial com IA. Perfeita. Eu gosto de atendimento humanizado. Em alguns momentos, eu até insiro uma IA para colocar. Eu tenho lá um robozinho para falar, em breve, uma das minhas especialistas vai fazer contato com você. Exatamente. Mas as perguntas, eu não vou, clica aqui. Eu não gosto disso pro meu negócio hoje. Pessoas querem falar com pessoas, exatamente. Não tem jeito. Tem momentos que eu procuro alguma coisa que eu começo a falar com um robô, falo, não quero. Eu já fiz vários testes, né, no escritório, alguns clientes meus também que eu converso. Acho que lá no começo, os bots, né, foram o início, ali a gente tava entendendo. A gente entendeu que ninguém gosta. Não. A gente não quer falar com robô, a gente quer falar com uma pessoa. E às vezes, assim, por exemplo, eu quero esquentar a carteira, eu quero fazer um remarketing. Aí sim eu posso ali, num determinado momento, entender quem quer continuar e quem quer continuar eu jogo para as meninas. Porque senão elas acabam não tendo um braço para conduzir, né? São perfis de clientes, exatamente. né? Mas o meu primeiro atendimento, levantou a mão, me pediu um contato, é ligação. Se não for ligação, é WhatsApp. Porque senão eu tiro o que eu tenho de primordial, que é dar um atendimento totalmente personalizado para o meu cliente. E é que é isso que a gente busca hoje em dia, né? Quem não gosta de ser bem tratado? Exatamente. Em qualquer área, né? Exatamente. Então, legal que você teve esse olhar. E queria falar um pouquinho aí da Leidiane empreendedora. Vamos lá, vamos falar. Essa parte é fácil, viu? Além aí da corretora de seguros, né? Que hoje você atua como carro por assinatura, né? Eu tenho a corretora de seguros, que tem a parte de seguros. Eu já atuei dentro da parte de produto seguro. O seguro de automóvel, seguro residencial. Eu ainda sei fazer muita coisa. Eu ainda tenho alguns clientes, mas aí eu tenho a parte de cotação que me manda e eu só negocio e fecho. Mas o meu DNA hoje dentro da corretora é o carro por assinatura. É o que eu me apaixonei e é o que eu amo fazer. É aquela coisa que me dá um amor, porque eu amei mesmo, me dá um gás. Às vezes eu tô no escritório lá com 10 meninas, todo mundo falando, aí eu paro, fico só escutando todo mundo falando. Às vezes eu falo assim, gente, que isso? Isso pra mim parece música pros meus ouvidos. Todo mundo fala... Porque você gosta do porque produto. Eu gosto do que eu faço, eu acredito no que eu faço. Eu acredito muito no produto. Inclusive, eu sou usuária também do carro por assinatura, né? Então, eu gosto muito. Você valida, eu falo isso lá no escritório. Enquanto eu não valido uma campanha, alguma nova plataforma, enfim. Eu valido primeiro na gente. É bom, aí eu levo pro meu cliente. Porque hoje eu vivo a experiência do cliente, né? Então, teve um problema com ele, eu sei como que eu vou conduzir. E além da corretora, hoje eu tenho... porque assim, a gente tá sempre em movimento, né? Parece que a gente nunca gosta de estar na zona de conforto. Tô muito confortável. Peraí, que eu preciso arrumar alguma coisa para me tirar da zona de conforto. É assim então, mesmo. Hoje eu também tenho umas máquinas de vending machine, que são as máquinas de vendas automáticas, né? Você clica lá, cai o produto. Legal. Nosso foco principal foi para dentro de academia. Às vezes a academia não tem uma lanchonete, mas você tem lá uma máquina, tem um energético, tem um pré-treino, tem alguma coisa que ajuda lá e tem dado bastante certo. Tá sendo bem legal a experiência. E eu também estou entrando agora na confecção própria, que é beachwear e moda fit. Moda fitness e beachwear. Então, a gente está embarcando confecção própria. É extremamente desafiador, porque é algo que depende de outras pessoas. E, às vezes, a produção é muito difícil. Mas, enfim, isso ainda tô engatinhando. E tô feliz por fazer parte desse projeto. Que bom, que bom. Quando veio, eu falei, opa, peraí, que eu já tenho a pessoa certa. Não poderia ser uma pessoa diferente do que você, Adri. Porque, além de você ser muito boa na parte de marketing, você conhece muito de moda, né? E aí, eu falei com a Natália, que é a minha sócia, falei, Nath, precisa ser a Adriana. Você pode até olhar outras pessoas, mas quando você falar com ela, você vai apaixonar, tenho certeza. E eu amo, gente. O mercado de moda é um que eu tô há muitos anos. E eu amo fazer a marca de vocês. E tô muito feliz que a marca tá crescendo. E vai crescer ainda mais. Amém. Daqui a pouco é uma marca internacional. Com toda certeza. Novidades aí estão por vir. Estão por vir. E como que foi essa descoberta do carro por assinatura? Como que chegou? Você trabalha ali com Uber? Você começou a entender ali que na Uber não foi ali? Não foi ali. Na verdade, foi assim.
Inclusive, eu gostaria de agradecer. Eu tenho ele não é mais gerente da Porto, ele está em uma outra seguradora. Mas eu tive um gerente da Porto Seguro, ele chama-se Bruno Leão. Bruno, muito obrigada, viu? Você alavancou a minha carreira. Ele apostava muito na gente, ele sabia o potencial do nosso trabalho, do nosso comprometimento. Então, eu vi algumas oportunidades. Eu comecei com um plano de saúde para pet. Aí eu tenho a Mila, que é a minha cachorrinha, eu fiz uma foto dela, ficou muito legal, bombou, teve muita aderência. Mas não era bem aquilo que eu queria, não me encontrei 100%. Pulei para o consórcio. Vendi algumas cartas, fui. E aí surgiu o projeto do Carro Fácil. Foi quando ele falou, Leide, você quer? Que foi uma criação da Porto Seguro, né? Na verdade, o carro por assinatura não começou com a Porto Seguro. Ah, não? Não. Mas ela foi uma das pioneiras, mas não começou exatamente com ela, né? Isso foi ali em 2018, eu lembro. O carro por assinatura tem mais ou menos... Ele começou nos Estados Unidos em 2010 e passou a crescer no Brasil em 2018. E eram as locadoras e depois vieram as startups, né? Então, a Porto Seguro foi para mim ali um início de tudo, que eu fui convidada pelo Bruno Leão. E assim, Adri, eu não fazia tráfego pago, eu não comprava os leads... Era literalmente uma oportunidade para eu vender como se eu fosse da Porto Seguro. Tanto que eu me identificava como Carro Fácil da Porto Seguro. E eu comecei. Sabe quando você cai de paraquedas e você fala assim, nossa, eu não sei nada disso, mas peraí que eu vou descobrir. E fui indo. Eles tinham projetos dentro da Porto que eu me tornei elite. Sozinha, eu não tinha funcionário, eu não tinha ninguém na equipe. Eu tinha mais de 100 contratos ativos, virei elite dentro do projeto. E eu dava treinamento para outros corretores. Eu era tão boa no que eu fazia que o comercial falava assim, Leide, vem aqui, me ajuda. Eu falei, vambora, Fred, vamos falar assim, o mercado de corretagem, eu trabalhei uma época, eu acho que o corretor tradicional, né, ele não tem o seu perfil. Não. Eu acho que você se destaca, Leide, nesse mercado, porque você já tem uma visão de futuro, você é uma mulher jovem, você vem com ideias, que aquele corretor de seguros tradicional, né, Adri, quando ele começou a vender ali, eu acho que o carro por assinatura, ele não é porque assim, acho que é ele muito não entendeu o produto, você entendeu o produto, né? Você entender e acreditar no que você está vendendo, isso faz um total sentido. Hoje eu tenho corretores que me indicam. Sim. Clientes dele, eu quero contratar um carro para assinatura. Não, eu porque não faço. Você virou especialista, né? Exatamente, eu não faço, mas eu vou te indicar quem faça. E foi assim, quando eu entrei pro Carro Fácil, eu comecei a ver que eu tava limitada. Eu não queria nadar na piscina, eu queria nadar no mar. E aí eu fui procurando nas outras locadoras, comecei indo. E foi assim que eu me descobri. Eu entrei na Movida. Hoje a Localiza é a minha principal parceira. Legal. É a locadora que, amo, eu brinco que o meu coração é verde. Porque pra mim ela é de tudo. É onde eu consigo ter um relacionamento comercial, tenho mais abertura. Eu consigo dar um atendimento mais personalizado pro cliente. Porque se tiver algum problema, eu tenho a quem recorrer. E o meu intuito hoje, que eu comecei te falando, eu tenho 10 meninas e a gente crescer ainda mais a equipe, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de liderar as meninas e eu acredito muito no carro por assinatura. Quem para e entende como que é o carro por assinatura, não quer nunca mais sair do carro por assinatura. E eu acho que o que você entendeu, a gente sempre fala, qual que é a dor do seu cliente? Acho que você entende a dor do cliente, então você consegue vender e convencer, talvez, ele por que ter um carro por assinatura. Exatamente. E assim, a gente pensa o seguinte, vou dar um exemplo. O nosso público hoje, ele é muito masculino. Sim. Isso é fato. No início, eu tive bastante dificuldade, porque a mulher, querendo ou não, ela tem ela é rotulada de algumas formas. A mulher não entende de carro, a mulher não entende de negócio. E com o tempo a gente vai quebrando esse tabu. Não entendi. Exatamente. E o que a gente não sabe de um carro, a gente olha uma ficha técnica, a gente pesquisa no Google. E assim tá tudo bem. A gente não vende uma informação errada pro cliente. Ele me pergunta, o carro tem controle adaptativo? Eu falo, opa, peraí, deixa eu olhar hoje se temos aí a IA que nos ajuda. Exatamente. Então hoje tudo se resolve. E por isso que eu tenho hoje uma equipe de 10 meninas, porque eu preciso mostrar para elas que elas têm tanta capacidade quanto eu tenho, de 10 mulheres muito dedicadas, e quanta capacidade que eu tenho, que para mim sempre deu certo e para elas também vai dar certo. E até para nós mulheres, né, quando a gente vai contratar o serviço, vem um escritório ali com mulheres. Você se sente mais acolhida. Mais uma vez, apesar da gente ter o nosso público muito masculino, hoje a minha ideia, o meu sonho que eu vou conseguir é trazer ainda mais mulheres, que isso seja equiparado. Mas muitas vezes o marido vem para contratar para a mulher. E eu falo, esses dias mesmo, eu estava falando com um cliente, falei para ele, olha, eu vou te dar um exemplo claro para você contratar o carro por assinatura. Isso nem falando na parte financeira. Sim. Falando na parte de conforto para sua esposa. Pensa lá, sua esposa dentro de um carro,
sozinha, o pneu fura no meio da estrada, ela tá com o seu filho. Tem locadoras que mandam até um segurança se você estiver se sentindo Olha que incrível desconfortável. isso. Então você sabe que você está dando um carro zero para sua esposa, que se depender de manutenção, você vai ter alguém que vai atender. Então você traz, além da economia financeira, você traz o conforto, você traz a segurança para dentro da sua família. Então você dá um carro para sua esposa zero. Então, hoje, a gente ainda tem muitas pessoas que... tem aquela questão da posse. Eu quero que o carro seja meu. Gente, mas o carro por assinatura é seu no período do contrato. Sim. Você tem que zelar por ele. Mas muita gente acha hoje que um carro é um investimento. E não é. Não é. Tá longe é só de ser. desvalorização. Exatamente. Hoje, você compra o carro numa concessionária... O valor dele de zero é 1. Aí você vai lá na FIP e vê o valor do modelo do ano, 2025, 2026. É ridículo, é outro né? preço. Já deprecia aí. Você perde já 12 mil reais. Então, você já entra perdendo. Aí você pensa, seguro, manutenção preventiva, IPVA, documentação. O custo de oportunidade. Você pega lá 100 mil reais. Quanto que esses 100 mil reais vai rentabilizar num investimento no CDB da vida? É só fazer conta. E isso muitas pessoas não fazem. Mas o carro não vai ser meu. Mas é muito fácil, muito melhor fazer um financiamento que o carro é meu no final. O carro é seu, você cuidou da parte burocrática, você perdeu dinheiro, você vai ter que vender o carro. E aí? Exatamente. Eu acho que o que você faz ali também com o seu cliente, Leide, é você ter um olhar consultivo Sim, ali. entender porque, a necessidade você dele. entende de mercado, né? Mercado financeiro, você entende o que deprecia, o que não, o que vale, o que não vale. Exatamente. Eu acho que quando o cliente chega, ele também se sente seguro, né? Ela sabe do que ela tá falando, exatamente. Né? É a propriedade que você está falando. E mais uma vez, Adri, a gente está ali para vender o que realmente faz sentido para o cliente. Infelizmente, a gente não consegue vender para motorista de aplicativo porque ele não atende o perfil da locadora. É perfil, não tem jeito. A locadora, né? depois o carro, ela vai para revenda. Então, uma pessoa que roda muito, não adianta. Não, mas eu não rodo muito. Vamos lá, deixa eu entender seu perfil. O que você roda? O que você procura? Às vezes, a pessoa entra para mim procurando um mob. Mas espera aí, a diferença do mob pro Argo é tão pouca. Você não acha que é um carro para você que vai ser um pouco mais confortável, um carro com uma potência maior, um carro maior? Então, isso é consultivo, você entender. Você quer o carro para quê? Para usar com a sua família? Vamos pensar aí no SUV mais em conta, porque é um carro maior, é um carro mais confortável. É isso que eu trago, sempre bato na tecla com as meninas lá na equipe. A gente fazer consultivo, entender a necessidade do cliente, o que o cliente está buscando. E mostrar para ele o custo-benefício do carro por assinatura. Adri, é comprovado. Hoje eu tenho uma calculadora que está lá dentro do meu site, que você consegue ver a diferença de assinar um carro e comprar um carro. Contratar um carro por assinatura e comprar um carro, seja ele financiado ou à vista. Porque se pensa você comprar um carro à vista, 150 mil reais. Os carros populares agora são 80 mil. Adri, esses dias o Alexandre teve um cliente que comprou um carro, um Mobi, um Kwid, na verdade, 69 mil reais. Básico do básico. Isso porque ele tinha desconto de IPI, ele tinha umas isenções e ele teve o desconto. Aí você pensa, 69 mil, 70 mil reais num Kwid. Quando você for vender esse Kwid, ele vai valer quanto? E nada contra o carro. É um Kwid. Não, nada contra. Exatamente. E assim, e a gente bate muito na trave. Mas eu não aprova. Gente, é claro que não aprova. Se você não tiver o nome limpo, exatamente. Se você tiver restrição no seu nome. Desculpa, de novo. Não. Se você tiver restrição no seu nome, é claro que você não vai aprovar. Você precisa ter uma garantia para a locadora que você tem condições de pagar, Exatamente. Que você tem o poder de pagar aquilo. Porque ele está te entregando um bem de 100 mil reais. Então, é óbvio que passa por uma análise de crédito. É óbvio que você precisa atender os requisitos. E às vezes tem gente que vai lá na sua rede social, não aprova nada, eu não consigo, é muito caro, nunca vou contratar um carro por assinatura porque nunca vai ser meu. Isso é questão de visão. Quando o cliente já começa com esse discurso, eu já falo para as meninas, não é o perfil, agradece ele, se coloca à disposição, porque ele não tem o perfil do carro por assinatura. É perfil. O perfil do carro por assinatura hoje é quem é investidor, para quem faz conta, para aquela pessoa que gosta de trocar de carro todo ano. Lá, tenho 25 anos, quero ter um carro novo todo ano. Todo ano você troca de carro, pra gente que gosta de praticidade. O carro por assinatura hoje, para mim, o objetivo dele é oferecer um serviço totalmente completo, com tudo incluso. Você só vai pagar a mensalidade e colocar combustível no carro. Porque todo o restante a locadora vai fazer por você. E nos dias atuais, né, nessa constância que a gente vive de compromissos, né, ninguém tem tempo para nada, eu acho que o que mais as pessoas querem é facilidade, Sim. menos dor de cabeça. Então, acho que o carro por assinatura, né, ele traz
Isso para pessoa que não quer, não tem tempo. Exatamente, Adri. Às vezes, na entrega do carro, tem algumas locadoras que levam o carro para você na sua casa, na porta de casa. Nossa, adorei. Te entrega o carro na porta da sua casa, você vai lá, faz o checklist Eu acho pra que eu ela. vou ter um carro por E vai ser assinatura feliz. depois Eu acho desse justo, episódio. viu? Eu acho justo, eu faço questão de eu mesma te atender. Que incrível. E você também percebe uma nova mentalidade, assim, no consumo? As pessoas também estão mudando, né? Perceba, assim, acho que tem muito mercado ainda, que ainda não foi atingido, ainda não foi explorado, mas você percebe muito a mudança da pessoa. Porque esses dias mesmo, a gente não trabalha com Uber, mas eu conversei com um menino e ele tá na minha parceira, que é a Localiza Zarp. Infelizmente, eu ainda não consigo vender, mas quem sabe um dia eu consiga vender, porque ele tem um produto exclusivo para Uber. Ai, que legal. E eles contratam, eles vendem. E ele até falou assim, eu tava pensando em comprar um carro, mas aí eu achei a Localiza, que tem facilidade, porque às vezes, Adri, a pessoa não tem dinheiro para investir num carro. E você tem que ter tem as regrinhas lá do Uber. E, nossa, é um mar que a pessoa pode nadar. É uma oportunidade de empreender, que às vezes você tá lá num emprego de CLT, que você ganha menos, que você não tem flexibilidade de horário. É uma Eu vou dar o exemplo do oportunidade. meu irmão, que tem um dó dele, coitado. Cada semana ele trabalha numa escala. Uma semana ele trabalha de manhã, outra semana ele trabalha à tarde, outra semana ele trabalha à noite. Eu falei, cara, que você não foi trabalhar de Uber? Que você não contrata um carro, vai numa locadora e pega? Falou, eu não posso te vender, mas eu posso te indicar quem faz. Justamente quando a pessoa vem pra mim, eu quero fazer Uber, eu quero fazer Shopee. Falou, ó, Localiza Zarp, procura lá no Google. Às vezes eu passo Olha até aí, o gente, telefone. uma dica, hein? Quer fazer. O carro por assinatura, infelizmente, não atende esse perfil. Mas quer fazer, Localiza Zarp. Vai lá, contrata o Localiza Zarp e vai trabalhar e tá tudo certo. Que legal, que legal. E você sente que esse modelo de assinatura representa uma liberdade financeira, assim, para as pessoas, né? Com certeza, Adri. Muito grande. Porque, de novo, você põe o exemplo do financiamento. Hoje, quando você financia um carro, você paga 2 carros. Aí você paga 2 carros, você tem que dar entrada. Você tem juros de financiamento, você tem IPVA, você tem manutenção. Eu tenho uma moto. Fui fazer a manutenção de uma moto que não custa 1/3 de um carro. R$700 a manutenção da moto, dentro da garantia. Quanto que não custa do carro? Você pode pôr aí no mínimo R$1.500. Sim, qualquer revisãozinha que você faz. Aí o carro, o seguro... Eu falo, você vai lá trocar um óleo. Vou dar o exemplo Deu do 1.000. Rio de Janeiro. Seguro no Rio de Janeiro, a taxa lá em cima. Lá em cima. Você não preocupa com seguro. Então, assim, são coisas que você precisa avaliar e entender. Porque muitas vezes a pessoa já vem, clica lá na campanha, entra, mas ela já está super fechada para entender, para você negociar com ela, para você fazer com que ela fale, ó, deixa eu te explicar, vamos fazer uma ligação, vamos fazer uma chamada de vídeo, Sim. eu consigo te mostrar na prática. Falou com a gente, com certeza vai fechar seu carro por assinatura. E eu acho que o carro por assinatura, quando ele chegou ali em 2018, né? Eu acho que era uma tendência, né? Sim. Agora não é mais. É uma necessidade, né? Do consumidor. Pois é, passou a ser uma necessidade. Adri, hoje você... carro muitas vezes não é luxo. Não é. É necessidade. Você passou mal de madrugada para ir levar o filho no hospital, para ir para o mercado, porque quando você acaba não tendo um carro, você tem dificuldade para tudo. Sim. E aí, o Uber hoje veio para facilitar, veio, mas tem gente que não tem um perfil de ficar pegando Uber todos os dias. A pessoa tem necessidade de um carro. Vê você. Vê a gente, nossa rotina, vai para um lado, vai para o outro, vem para cá. Imagina eu ir para o Rio, sair do Rio e ir para São Paulo de Uber. Acho que nem tem gente que leva. Você vai ter que ter um Sim. Uber particular. Então, Não. assim, é a necessidade de ter um carro. E a ponte aérea nem sempre dá também, porque é super caro. Então, hoje você ter um carro é questão de necessidade. E, Leide, como que é liderar, assim, esse mercado sendo mulher? Porque, assim, por mais que sua clientela ainda é muito masculina, acho que também as pessoas da sua área também, né? O mercado Sim. dominado por homens, né? Assim, Adri, no início, para mim, foi bem desafiador. Mas hoje é algo super fluido, é super normal. Porque a gente consegue mostrar pro cliente, pro homem que está contratando, que a gente domina, que a gente está fazendo, que a gente entende o carro. E que pode ser que tenha uma pergunta que ele me faça que eu não sei. E não tem problema eu dizer para ele, olha, eu não sei, mas eu vou confirmar e eu já te retorno para eu não te passar uma informação errada. E tá tudo bem. Mas hoje o meu intuito é trazer ainda mais o público feminino para dentro do carro por assinatura. Adri, infelizmente, hoje, em determinadas situações, a mulher ainda é muito passada para trás. Tem muita gente que se aproveita do estereótipo mulher. Uma oficina. O preço que vão cobrar para a Leidiane, de repente, não vai ser o mesmo preço que vão cobrar para o Alexandre, o esposo da Leidiane. Então, assim, a gente ainda passa por algumas situações que o homem, querendo ou não, quer se beneficiar da gente por ser mulher. E no carro por assinatura você não vai ter nada disso. Você não vai pagar carro mais caro, você não vai pagar manutenção mais caro, você não vai pagar para consertar o carro mais caro, porque toda essa responsabilidade é da locadora. Então, eu acho que a gente precisa levar ainda mais para o público feminino justamente por essa comodidade. E a tomada de decisão ser da mulher.
Porque eu quero ter conforto, eu quero ir lá só colocar o combustível no meu carro, olhar a água e pronto. Se acender uma luzinha no painel, eu não quero saber o que é. Eu vou ligar na locadora, eu vou ligar na Localiza onde é o meu carro e ela vai resolver o meu problema. Sim. Então, assim, isso pra mim hoje esse é o meu intuito de mostrar ainda mais para as mulheres, porque pra mim o primeiro tabu eu já quebrei, que é mostrar mostrar para os homens, para o mercado masculino, que a mulher ela tem capacidade sim de te vender um carro, ela tem propriedade sim para te mostrar os benefícios do carro, um é mais potente, outro é menos potente. Um é 1.0, o carro é 1.0, o carro é 1.5, é turbo. Então, a mulher hoje, ela tem esse poder. Porque existe a tecnologia que nos permite isso, né? Que trabalha ao nosso favor. Mas eu acho que pro mundo feminino, entra muito na questão de comodidade, conforto e de ninguém te enrolar. O preço vai ser igual para todo mundo, não tem diferença. E às vezes você conversa com uma mulher, ela se sente muito mais confortável do que conversar com um homem. E assim, longe de ser feminismo, Sim, de ter um mimimi, sim. mas é porque é verdade. Sim. Às vezes a mulher, ela se sente mais confortável conversando com outra mulher. Com e tá toda tudo certeza. bem. E a tomada de decisão de compra, muitas vezes, assim, por mais que o homem entre em contato com você… Eu vou falar com a minha esposa. Exatamente. Então, Sempre querendo ou tem não, isso. as negociações, a mulher, ela tá sempre, né? Sempre tem isso. E o que você trouxe aqui, né, por conta da comodidade, assim, eu falo, não defendendo só a bandeira das mulheres, mas já defendendo, a mulher, ela tem um espaço, né, ela ocupa dentro da sociedade muitas tarefas, né? Uhum. Então, a mãe empreendedora, enfim, a esposa, ela tem muitas tarefas além daquilo, né? A gente é cobrada, né, socialmente, por conta dessa estrutura que a gente tem hoje ainda, né, patriarcal. Então, eu falo, cara, a mulher não entende de carro, não é porque ela não quer, porque ela não tem tempo. Então, eu acho que a cada vez mais que você começar a divulgar para o público feminino, entender que ele é um facilitador também, né, esse carro. Porque a gente não tem tempo mesmo. É literal. Adri, assim, de novo, vou frisar de novo a questão da economia. É um facilitador e é mais econômico. Exato. A gente consegue provar isso para você fazendo uma conta básica, uma conta rápida. Um IPVA hoje gira em 4%. Você compra lá um carro de 100 mil reais, você está pagando 4 mil reais de IPVA. Então, assim, é algo que você faz rápido. Uma conta que você faz já. Um seguro, dependendo do lugar, nossa, você está pagando 5 mil reais do seguro. Então, é econômico. Aí você não precisa fazer cotação, você não precisa preocupar de pagar o documento do IPVA. Eu vou pagar parcelado, eu vou pagar à vista. Nada disso é uma preocupação sua. Você vai receber só o documento. Então, por isso que hoje isso para uma mulher, no geral, né, para o homem e para a mulher, é algo que facilita. Que te traz conforto, comodidade, né? É simples. Você só vai pagar a mensalidade e colocar o combustível. Aí tem alguém que… Outro dia eu vi um comentário. Tá tudo incluso? Não, você paga… porque nessa mensalidade já tá o IPVA. Sim, tá em tudo incluso. Você não vai pagar o IPVA, você não vai pagar… Porque já está incluso na mensalidade. E é óbvio que precisa ter uma rentabilidade também para a locadora. Porque senão não vale a pena. Tem gente que pergunta, mas o carro vai ser meu no final da locação? Claro que não. Eu brinco até com seguro, né? Eu pago seguro de carro, enfim, seguro de várias coisas. Aí tem gente que tem essas objeções também. Vou pagar o seguro, paguei um ano e não usei. Já é uma segurança. É uma segurança. Você Mas não quando quer que você acontecer. precisar, gente, você vai dar Exato. graças a Deus de ter um Adri, seguro. a mesma coisa é o seguro de vida. Sim. Vamos dizer, a Adriana hoje, ela é a responsável financeira da família dela. A família dela depende dela. Se você não tiver um seguro de vida, se a Adriana falece, a Adriana não tá mais aqui para sustentar a família dela. O que vai acontecer com a família dela? Mas é uma questão… Isso, assim, até o carro por assinatura, quando você traz, é uma quebra, assim, de mudança de comportamento, de cultural também, exato, né? Uma cultura, exatamente isso, Adri, uma cultura. Hoje você fala com algumas pessoas que tem a cabeça, eu quero ficar com carro. Tem gente que quer casar com carro. Gente, por favor, não casem com carro. Mas essa geração que tá vindo agora, não a Gabizinha pode não dizer quer aqui… casar Nem quer com carro, carro. quer carro, Gabi? Não quer, Não, Gabi, gente. você quer um carro sim, eu vou pedir pra alguém te ligar pra você contratar um carro. Que você vai ver que você vai amar. Então, gente, carro não é pra casar. E vou te dizer, Adri, eu não tenho só cliente mais jovem. Eu tenho um cliente que ele tem 80 anos. E assim, eu tenho que ajudar ele em toda a jornada. Tudo legal. que ele precisa. Não é a ideia, porque a ideia é o cliente ser totalmente independente. Ele fazer tudo pelo aplicativo, ele fazer tudo certo, tudo sozinho. Mas ele já é um senhor, já está se adaptando à modalidade moderna. Então não tem problema, a gente tem uma equipe dedicada com pós-vendas que vai ajudá-lo. E posso falar, o pós-vendas, as mulheres, elas são tão mais atenciosas. Adri, tem isso também que eu acho que você sente no escritório, né? É um ponto disso que, assim, é até delicado a gente levantar isso. Mas a vendedora mulher, ela é muito mais resiliente do que o homem. Total, eu sei. E aí, por isso que a gente é mais adaptável. Eu já validei muito isso. Eu não conheço o carro,
mas eu sei vender. Sim. Então, o que eu sei, vender é o mais importante. O conhecer o carro eu vou aprender. Sim, e a gente tem mais paciência, Mais né? paciência, Ainda você mais tem com mais pessoas determinação. idosas. Exatamente. Ontem mesmo, eu estava no escritório, fiquei até um pouquinho mais tarde, uma das colaboradoras ficou 45 minutos no telefone, numa chamada de vídeo com uma outra cliente, que ela estava dando aula e ao mesmo tempo fechando o carro por assinatura. Quando ela finalizou a ligação, eu falei, Luísa, parabéns, que orgulho de você. Você conduziu exatamente da forma que eu conduziria. Eu estava do lado, na minha sala, com a porta fechada, sem fazer nada, só prestando atenção no como ela estava conduzindo. Porque isso é importante, que às vezes eu posso pegar lá um furo dela e orientar ela. Ela fez 45 minutos, finalizou uma contratação, um contrato excelente. Um carro que a cliente ficou muito feliz e ela foi embora muito feliz. Ela falou para mim, você acompanha comigo só para ver se foi fazer a venda, porque eu preciso para a faculdade? Eu falei, claro, vai que eu te ajudo por aqui. E é assim, às vezes você vai levar 40... Tem vendas que você... Eu brinco, quando eu entrava no carro, quando eu comecei no Carro Fácil, tinha umas vendas que eu só chutava pro gol. Já estava tudo pronto, porque tinha um nome por trás, Sim. tinha uma referência por trás. Diferente. Era só bater o gol. E era novidade ali naquela época, né? Mas tem cliente que você precisa fazer toda a parte técnica com ele. Você tem que ir lá falar para ele os benefícios, o que é, como que funciona. Você tem que mostrar para ele que você não é uma fraude, porque hoje nesse mundo de fraude, a galera tem muito medo. Então a gente faz chamada de vídeo, a gente explica, a gente pede para ligar na locadora, faz o seguinte, liga lá na locadora e vê que eu sou um parceiro credenciado, que você não tem nenhum custo a mais porque você está contratando comigo, porque às vezes a pessoa acha, se eu contratar direto lá na Localiza, eu vou ter um custo a mais. Não, eu sou uma facilitadora, porque às vezes o atendimento inicial, por exemplo, da Localiza, você vai falar com um robô. Na minha equipe, não, você vai falar 100% com um humano. E traz uma segurança isso para o cliente, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. E que legado que você quer deixar, Leide, assim, para empreendedoras, para sua equipe? Eu acho que hoje você empreender não é fácil. É muito difícil. A gente enfrenta muitos desafios. Você precisa ter coragem, você precisa ser resiliente, você precisa ter sabedoria. Quando você tá desesperado, você tem que parar assim, peraí, deixa eu ver qual caminho que eu vou traçar. E acho que hoje você tem que se atualizar, você tem que viver conforme o mercado vai se atualizando. E o carro por assinatura, para mim, é algo que chegou para ficar e vai crescer muito. Justamente pela comodidade que ele gera. Então, quem vai empreender, independente de qual ramo seja, o ponto principal é você ter resiliência. Tá com medo? Vai com medo. Entra com a certeza. Não tem opção de não dar certo. Vai dar certo. E vendas, Adri, eu sempre falo isso com a minha equipe. Falo, meninas, nem todos os meses vão ser meses espetaculares. E a gente tem que estar preparado para isso. É uma montanha-russa, eu brinco, né? Que é uma roda gigante, que a gente sobe e desce. Eu gostaria de estar sempre aqui em cima, mas não é. Não é. A gente vai girando. E o vendedor, ele tem que estar preparado para isso. Porque senão, se ele não estiver preparado para isso, ele desestimula. Eu brinco com elas, eu falo, eu tô aqui para encher o balãozinho de vocês. Mas eu não consigo fazer isso o tempo inteiro, porque eu tenho outras pessoas precisando disso. Então, tem que ser resiliente. E ser empreendedor e quem trabalha com vendas, por exemplo, eu não tenho contratos mensais que eu vendo. Eu vendi no mês, no outro mês, zero game e tá tudo certo. Então, dia 31, suamos, batemos uma meta, chegou lá. No dia 1º, recomeço. Começa tudo de novo. Tudo de novo. E é assim, tudo de novo, você tem que ter essa cabeça. Eu, no início, ficava muito preocupada. Nossa, ainda tá muito longe para bater minha meta. Tá. Agora, não. Eu tenho que saber que vai dar certo. E se não der certo no mês, eu tenho que entender o que eu fiz de errado para melhorar e para o mês seguinte bater a minha meta. E assim, graças a Deus, pouquíssimos meses eu não bati a meta. Justamente porque a gente tem muito planejamento, a gente tem as estratégias, a gente tem alguns calendários de onde a gente vai atacar, a gente tem follow-up. Então, é todo um processo que eu consegui mapear durante o tempo e que deu super certo. E assim, Adri, eu comecei com 2 colaboradoras. Comecei com uma, depois eu fui para a segunda, e hoje eu tenho 10. E tenho intenção eu tenho 10 vendedoras, tenho uma da parte de marketing e tenho uma administrativa. Então, hoje eu tenho 12 colaboradoras, eu tenho 10 vendedoras, eu tenho 10 pessoas voltadas só para vender. E eu sei que eu tenho mercado para ter 20, para ter 30. Que é um mercado que tem muito aí para você explorar. E sem contar, né, Adri, que a gente dá oportunidades. Hoje eu me sinto uma pessoa que eu gero emprego. Eu sou uma pessoa que gera emprego. Que eu ajudo famílias, que eu estimulo mulheres, que eu incentivo mulheres. Então, isso para mim hoje é algo que eu me sinto muito feliz. Você entende que é o seu propósito? É o meu propósito.
É o meu propósito e, assim, eu entendo hoje que o sol brilha para todo mundo. Eu não tenho problema de ensinar. Ah, eu não vou ensinar tudo para minha líder porque ela pode tomar o meu lugar. Não, pelo contrário. Se ela disser para mim assim, ó, Leide, queria abrir uma empresa de carro por assinatura, você me ajuda? Claro, eu vou te dar os caminhos e você vai seguir a sua vida. E para mim isso, Adri, tá tudo bem, de novo. Porque... É semear, né? Exatamente. Você tá semeando, né? Você tá semeando bem, você tá multiplicando o que você sabe fazer de bom. Eu não preciso morrer com o meu conhecimento. Eu posso multiplicar o meu E conhecimento. conhecimento bom é esse, é quando você passa para frente. E eu acho que hoje eu tenho uma equipe muito estimulada, porque eu trato as minhas funcionárias como eu gostaria de ser tratada. Com respeito, com carinho. Tem momentos que eu preciso ser um pouco mais incisiva, mas a gente não precisa ter aquela liderança que era de antigamente. Ah, eu mando e você obedece. Aquele chefe que bate na mesa. Ah, eu não almoço com funcionário. Ah, meu funcionário não merece ganhar um chocolate melhor. Claro que não. O que eu saio para almoçar com as minhas funcionárias, a gente almoça junto. Chegando numa sexta-feira, a gente tá batendo meta, eu vou lá e compro pizza, a gente come pipoca. Porque isso precisa... É uma forma de engajar a sua equipe. Eu sei que muitas vezes o que estimula, 90%, é a remuneração. Mas você fazer determinadas coisas com a sua funcionária, você fala assim, nossa, eu sou valorizada pela minha líder. Ela faz questão de sentar na mesa comigo, eu faço questão de ter lá uma cápsula de café para minha funcionária. Porque eu tenho, ela também tem. Um chocolate que eu como, ela também come. E acho que isso estimula para todo esse processo. Para a gente fazer uma boa venda, para a gente ter um bom atendimento com o cliente. Então, Adri, esse é meu legado hoje. Desenvolver pessoas, desenvolver líder, desenvolver mulheres que queiram ser independentes, mulheres que não precisem dos seus maridos, dos seus pais, que tenham visão de futuro. Porque, para mim, independência financeira. Eu quero sempre crescer, eu não quero parar aqui na minha zona de conforto. E ter a independência financeira e também independência emocional, né, Adri? Hoje a gente pega muitas mulheres que é totalmente dependente financeiro do marido, e naturalmente ela é independente uma coisa está correlacionada à outra. Exatamente. Hoje, para mim, eu ir lá, uma coisa fútil, fazer minha unha quantas vezes eu quiser. Sim, não tem preço. É o seu dinheiro, né? Exatamente. É o meu dinheiro, eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero, da forma que eu quero, e acho que isso é muito importante. Hoje no nosso mundo feminino, né? A gente ser independente. Sim, muito bonita essa mensagem que você trouxe, Leide. Eu acho que quem está ouvindo a gente em casa, até mulheres que estão pensando em empreender, eu acho que o carro por assinatura é um negócio aí lucrativo. Sim. Para você que está procurando um novo negócio aí. Um novo nicho. A gente está vendo que é um mercado que está crescendo. Ter uma líder assim, bonita, obrigada. Humana. Eu acho que serem humana, Adri, em qualquer situação que a gente tenha hoje na vida, é muito importante. Você tem que saber transitar em todos os lugares. Sim. Desde o barzinho lá com aquele copinho de cerveja que você toma um café, até o restaurante um pouco mais chique. Então, você tem que dar bom dia pra pessoa que faz a limpeza, para um CEO. Acho que o tratamento tem que ser igual para todo mundo. Então, isso hoje é um pilar da minha vida. Era independente de classe social, de cor, de raça, enfim. E eu trago muito isso para as meninas também. Às vezes, elas passavam lá na recepção, eu não vou dar bom dia porque ela não me responde. Falei, você vai dar bom dia sim, porque o que você tem para oferecer para as pessoas é o seu lado bom. Exato. Se ela tem o ruim, não tem problema. Lamento, é um problema dela. E eu falo, a energia, gente, ela contamina. Muito. Você pode chegar num ambiente, pode estar todo mundo com a cara feia. Se você chega sorrindo, você quebra já aquela objeção, aquela energia pesada. Exatamente, Adri, exatamente. Você quebra tudo, né? Porque eu sempre... E é outra coisa que eu falo muito com as meninas. Energia boa atrai coisa boa. Com toda certeza. Atrai coisa boa. Você traz coisas boas pra você. Se você tiver com uma energia ruim, nossa... Isso é físico, né? Ação e reação. Eu recebo muito nãos pra ganhar sim, mas faz parte. Sim. Tudo na vida você vai ganhar mais não do que sim. Sim. E você tem que estar acostumado com isso. Não é por isso que você vai ficar desanimado, você vai ficar desestimulado. E se tá desestimulado, não serve pra estar na minha equipe. Procura outra coisa pra fazer. Sim. Porque eu quero gente estimulada, eu quero gente feliz, eu quero gente que ame o que faça. Eu tenho hoje lá uma das... Adri, eu tenho uma funcionária que ela tem 21 anos. A menina é um monstro de vendas. Monstro, 21 anos. E ela tem uma característica muito parecida com a minha. De vez em quando eu tenho que ser o freio dela. Fala, peraí. Calma. Mas eu hoje prefiro ter uma equipe e ser o freio do que o seu acelerador.
Você frear alguém é muito mais fácil do que você acelerar. Porque tem gente que não quer. Sim. Tem gente que tá lá acostumada com um salário lá mínimo, ganha mais uns benefícios e tá feliz. Sim. Mas tem gente que não. Exato. Quanto mais ganha, mais quer. Quanto E eu mais acho ganha, que mais isso, quer. você como líder, de lapidar e entender os perfis, né? Gente, tem perfil pra tudo. Igual eu falo, até pra Exatamente. empreender é um Exatamente. perfil. Não é todo mundo que eu falo que tem coragem, que empreender é um ato de coragem, né? E ser muito resiliente, porque as mudanças são bruscas, né? Então, e aí você liderando uma equipe aí de 12 pessoas, né? Você lida com pessoas, né? Nem todo dia elas estão bem. 12 mulheres que às vezes tem uma TPM, não tem. E eu sempre falo pra elas, falo, meninas, infelizmente, a gente precisa levar assim, infelizmente mesmo, mas eu não tenho culpa da sua TPM. Eu não tenho culpa do seu problema em casa. Abre a porta e deixa ele lá fora. Entra e traz a sua energia boa, porque você tem outras pessoas aqui dentro e ninguém tem nada a ver com seus problemas. Não tá bem? Vamos negociar, trabalha de home office. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que a comunicação é essencial, né? Exato, porque aí você Adri. filtra, também pode ajudar ali o seu colaborador. Porque a gente tem esse papel, né? Exato. De entender o momento que ele também não tá bem, né? Eu falo, nem todo dia a gente acorda bem. Exato. E nenhum dia é igual ao outro, né? Exatamente. Leide, a gente tá chegando aqui no final. E você queria deixar uma mensagem aí pro público, para quem quer empreender com carro por assinatura? Com certeza. Tem aí mensagem tanto para o consumidor final, para quem quer empreender. Para o consumidor final, uma modalidade que vai te oferecer um serviço totalmente completo. Você não vai ter preocupação com nada, além de pagar as mensalidades, colocar o combustível e cuidar do carro, né, gente? Que é importante. Você não vai bater, você não vai deixar o carro todo sujo, porque depois você tem que devolver o carro para a locadora em perfeito estado. Então, mas aí você tem IPVA, documentação, seguro, você não tem depreciação de bem, você não se preocupa com nada da parte burocrática. Então, isso hoje significa uma média de 30% de economia financeira. Então, se você ainda tem dúvidas, se você quer entender, a gente pode te explicar, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente tem nossa calculadora que te mostra ali na prática. E para quem quer empreender, carro por assinatura é uma excelente oportunidade, porque, de novo, para mim, é um produto que está crescendo muito e vai crescer ainda mais, justamente pelo conforto. É óbvio que a gente tem a parcela de quem gosta de comprar o carro, mas a gente também tem a parcela de quem quer ter a praticidade. Tanto que hoje as próprias montadoras estão entrando na modalidade de carro por assinatura. Antes era só locadora. Hoje as montadoras veem tantas oportunidades, acredita tanto também na assinatura que até elas estão fazendo. Já estão aderindo, Estão né? aderindo. Hoje ela fala assim, opa, peraí, eu preciso também entrar no mercado. O mercado automotivo eu não posso ficar para trás. Então, ela também está entrando, justamente porque tem oportunidade de mercado, tem oportunidade de crescimento. Então, assim, ele é bom para os dois lados, para o consumidor e para quem quer empreender. Mas não é fácil. Nenhum empreendimento nessa vida é fácil. Vem hoje, trabalhar né? com a Leide. Pois é, se quiser, vem trabalhar comigo e vem contratar um carro comigo também. E qual que é o nome da sua corretora? Hoje na verdade, eu tenho a corretora de seguros que chama-se Fix Seguro. Sim. Mas o nome do meu produto hoje, da minha empresa do carro por assinatura, é Mob Assinatura. Legal. Então, a gente tem a empresa e dentro da empresa eu tenho um produto, que é o carro por assinatura da Mob Assinatura. E onde a gente te encontra? Passa as redes sociais, as plataformas. Adri, hoje o nosso atendimento... A gente fica no interior de São Paulo, em São José dos Campos, mas o nosso atendimento ele é a nível nacional. Consigo te atender em todos os lugares. Ótimo. O atendimento físico, se você quiser ir lá, o escritório em São Paulo. A gente está migrando para o Rio também, então em breve a gente tem uma filial no Rio de Janeiro também. A gente tem hoje o nosso site, a gente tem nossas redes sociais, @Mob Assinatura. É só procurar lá e que você nos encontra. E clica lá na minha bio e vem conhecer o carro por assinatura. Eu vou clicar lá que eu quero fazer a conta lá. Faz calculadora. a conta, você vai ver. Vende o seu carro, coloca ele no investimento, que no final de tudo você ainda tem o seu carro, o seu dinheiro, rentabilizando. Às vezes, dependendo do valor, ele te ajuda ainda a pagar. A sua rentabilidade te ajuda a pagar as mensalidades do carro. E acabou o contrato, devolve, pega outro e a vida que segue. Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça nenhuma. Leide, foi um prazer Eu que agradeço, ter Adri. você aqui no canal. Venha mais vezes. Com certeza. Quero ver essa outra filial aí crescendo em Vamos. breve. Em breve eu volto aqui para te falar, Adri, a gente já tá lá no Rio, estamos crescendo mais um pouquinho, mais oportunidades de empregos, mais mulheres aí no mercado, porque se eu dou oportunidade para meninos, dou. Mas nesse momento a gente trabalha mais pra com mulheres. o público para mulheres. E dá um alívio, assim, você trazendo toda a sua trajetória, as mulheres que estão nos ouvindo em casa, que é possível, Sim, né? Sim, Adri, é possível. Você até trazer uma mensagem aqui, porque negócios de sucesso não nascem prontos. Não, você constrói uma construção, e a sua né? história mostra isso. Você começou ali, dirigindo um carro de aplicativo, testando, foi para ali, foi para cá. Exatamente. Você que seu perfil empreendedor, de líder, né? Tá construindo aí hoje uma empresa sólida,
que está prosperando, que está inspirando novas mulheres a ter dependência financeira, dependência emocional. Exatamente. Isso é muito importante, né, Adriana? Para A mim, hoje que é o independência, pilar. né? Você ser dependente de alguma coisa é algo muito ruim. Então, você tem que ser totalmente independente, porque isso vai te alavancar de uma forma... E qualquer coisa que você quiser desenvolver, você vai desenvolver. Tem pessoas que preferem ficar no CLT para ter estabilidade. Sim, são porque perfis. é algo... Não tem, eu falo que não tem certo nem errado. Exato, e tá tudo bem. Cada um tem os seus talentos, eu falo cada um tem o seu lugar no mundo. Exatamente, tá tudo bem. Mas hoje eu amo empreender, eu amo viver essa aventura de... Fechou o mês, acabou. No mês seguinte, zerou o game, tudo de novo. Mas, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Para mim, é muito importante mostrar o benefício que tem o carro por assinatura hoje em relação à mobilidade, que é algo que faz parte 100% do nosso cotidiano e que muita gente não conhece, muita gente não acredita. Sim. Então, quando você traz na prática por que é vantajoso, as pessoas aderem fácil. Então, e é relativamente novo, né? Em vista, apesar de estar desde 2018 no Brasil... até um pouquinho antes, mas começou a alavancar a partir de 2018, é algo relativamente novo para as pessoas. As pessoas não sabem o que é um carro por assinatura. Quando me perguntam, sua empresa é de quê? Eu falo, minha empresa é uma corretora de seguros, mas meu principal produto hoje é carro por assinatura. Carro por assinatura? Como que funciona? Sim. Como que é? Então, assim, tem muita gente que não conhece. E aí, hoje, meu principal objetivo é trazer isso para mais pessoas, aumentar o meu público e também mostrar que ele pode aumentar, ele pode crescer no mercado para as mulheres e pode continuar sendo da mesma forma hoje para os homens, porque é um produto atende a todos, universal, né? Ele atende a todos os gostos. Legal, Leide. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu, Adri. Te espero outras vezes aqui. Prazer, né? Prazer foi todo meu, foi ótimo. Ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Estou muito feliz. Eu também, muito feliz. E que esse nosso bate-papo impulsione muitas mulheres, impulsione muitos clientes, que a gente consiga ter aí, trazer mais clientes, trazer mais credibilidade e, mais uma vez, mostrar para as mulheres que o lugar dela é onde ela quiser. A mulher hoje, ela quer conquistar o espaço dela na sociedade. Então, você tem que estar aqui, palha. Às vezes, é até bom você estar aqui, mas estar aqui é algo extremamente importante hoje. Eu acho que ninguém está disputando lugar hoje, né, no mercado. Eu acho que quando a gente fala de homens e mulheres, né? Sim. A gente só quer ter nosso espaço. A gente só quer... Ninguém tá brigando, né? Mas eu digo, às vezes, até de relacionamento, Adri. Sim. Isso entrando num assunto até um pouquinho apartado, eu tive uma experiência de conversar com uma amiga que ela fala que tem problemas de se relacionar e o homem ganhar menos do que ela. Eu falei, opa, peraí. Se você luta tanto pelo seu lugar no mercado... Como que você tem um problema de se relacionar com alguém que ganha menos que você? Você tem que ter problema de se relacionar com alguém cansado, encostado. Mas fora isso, não, tá tudo bem. Se você quer ter seu lugar no mercado, se você quer se posicionar, você pode ser que você queira ganhar mais do que o homem. E eu quero, viu? Se ela não quer... Lamento. Muito bom, Leide. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Adri. Você que ficou aqui até o final, obrigada por ter ficado com a gente até o final. E essa história tão inspiradora, né? Que a Leide trouxe aqui pra gente. Então siga o Update e aguarde os próximos episódios. Até!